Bíblia Revelada, versão de Nelson, do Antigo Testamento Alfa. Gênesis capítulo 8. A nova criação começa novamente com o Espírito de Deus. As águas diminuem, o Espírito Santo, o especialista, volta a dar início a uma nova geração. Gênesis 1:2. Agora, como um vento que refresca aquelas águas quentes, novamente vemos a presença do Espírito Santo sobre a terra, soprando para que as águas comecem a diminuir. As águas lhe obedecem, pois desde o princípio elas estavam trabalhando com ele. Gênesis 1:2. O vento é o ruá de Deus soprando para diminuir as águas. Gênesis capítulo 8, verso 1. E Deus lembrou-se de Noé, e de todos os animais, e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento, espírito, sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. As fontes do grande abismo debaixo foram fechadas, e as janelas dos céus se fecharam pela ordem do Espírito Santo. Ele é quem abre as janelas dos céus. Gênesis capítulo 8, verso 2. E cerraram-se as fontes do abismo profundo e as comportas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. O processo de regresso das águas aos seus lençóis, o efeito dos 40 dias de trabalho exterminador das águas de Deus, é visto após nossos atos de fé. A obra do Espírito Santo é vista e completada em 150 dias. Gênesis capítulo 8, verso 3. E as águas foram se retirando gradualmente, indo e voltando de sobre a terra. Ao fim de 150 dias, começaram a minguar. A importância do sétimo mês. Lembre-se do início de tudo. 17 de 2 de 600 dos anos de vida de Noé. O início da grande tribulação, 7 dias de espera, mais 40 dias de águas, mais 150 dias de evasão das águas. Agora estamos no início do fim. 17 de 7 de 600 dos anos da vida de Noé. A arca repousou sobre um monte. Contamos 5 meses e Noé está ainda na arca. Mas ele ainda vai esperar. Gênesis capítulo 8, verso 4. E no sétimo mês, no dia 17 do mês, a arca encalhou sobre os montes de Ararat, terra sagrada. A nova geração tem novo início de tempo. Ela começa com a invasão dos montes, com a visão dos montes. Lembre-se do início de tudo. 17 de 2 de 600 dos anos de vida de Noé. Agora estamos no início do fim. 17 de 7 de 600 anos da vida de Noé. 5 meses. Agora estamos na espera. 1 de 10 de 600 anos da vida de Noé. Apareceram os cumes dos montes, quase 8 meses. Gênesis capítulo 8, verso 5. E as águas foram retrocedendo e minguando até o 10º mês. E no 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Lembre-se do início de tudo, 17 de 2 de 600 anos da vida de Noé. Agora estamos no início do fim, 17 de 7 de 600 anos da vida de Noé. 5 meses. Agora estamos na espera 1 de 10 de 600 anos da vida de Noé. Apareceram os cumes dos montes, quase 8 meses. Agora esperou mais 40 dias. O mau cheiro da morte passou. Gênesis capítulo 8, verso 6. E ao fim de 40 dias,
Noé abriu a janela que tinha feito na arca. O exemplo negativo do corvo, o tipo dos anjos malignos. Um prato feito para o corvo, ele não voltaria mesmo. Ele tinha muita comida. O corvo se sentia mal na arca, semelhantemente a todos os convidados ímpios a comungar com os justos. Eles não têm alimento. O corvo jejuou durante 8 meses. Ele estava na comunhão da mesa do Senhor e se esbanjou com os sacrifícios do mundo. Gênesis capítulo 8, verso 7. E soltou um corvo que voando ia e voltava, até que as águas se secaram de sobre a terra. A tipologia da trajetória do Espírito Santo, as 3 etapas da obra do Espírito Santo, até a vinda de Cristo, os 3 estágios da vinda do Espírito Santo, Gênesis 1, 2, com Gênesis 6, 3. A pombinha é o tipo do Espírito Santo. Ela estava presente na tipologia. Ela era o vento que soprou para minguar as águas. Agora é a pombinha que inspeciona o novo mundo. A pomba é coberta de prata e tem asas de ouro fino amarelo. Salmos 68, 13. Gênesis capítulo 8, verso 8. E depois soltou uma pomba para ver as águas, se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Gênesis 1, 2. A primeira vinda e o primeiro retorno, a primeira saída da pomba, saiu da arca e regressou. Gênesis 1, 2, Gênesis 6, 3. Não encontrou lugar para pousar. Não pôde habitar no coração dos homens. Verso 9. Deus resolveu trazê-la de volta para o trono, mas o Espírito Santo não quis sentar no trono e ficou no meio das rodas. Sua unção é de movimento. A sua unção é de movimento. Ele havia estado eras incubando a terra, dando voltas. Ele preferiu estar no meio das rodas do trono. Ezequiel 1, 20 e 21. Havia regressado à terra, pois não havia encontrado lugar para pousar. Gênesis 1, 3, 6, 3. Contendendo com Deus por causa do homem, procurava repouso e somente encontrou em alguns homens. 7. Enos, o adorador e levantador de altares. Enoque, o profeta do arrebatamento e da vinda do Senhor. Jared, o homem que se converteu aos seus pais e salvou a sua geração do ostracismo profético. Matusalém, o homem Bíblia viva. Lameque, o profeta de um novo mundo. E Noé, o pai da nova criação. Gênesis capítulo 8, verso 9. Mas a pomba não achou descanso para a planta do seu pé, e voltou para ele na arca, porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra. E Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu-a consigo na arca. A segunda vinda do Espírito Santo e o segundo retorno na cruz. A vinda do Espírito Santo em Cristo, desde o nascimento, incluindo o batismo, até a sua morte na cruz. Isaías 11, 2, 61, 1. Fala da obra do Espírito Santo desde Gênesis 6, 3 até João Batista. Neste período, ele volta às rodas do trono e fica lá até a vinda de João Batista, mas sempre fazendo uma obra esporádica sobre a terra. Neste tempo em que não habitava no espírito do homem, mas estava diante do Pai, neste período que ele enchia, mas não batizava. A segunda saída da pomba da arca, Noé esperou outros 7 dias e voltou a enviá-la fora da arca. Gênesis capítulo 8, verso 10. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Ela voltou no horário da tarde. Essa hora tipifica os momentos da morte de Cristo.
A pomba veio à terra através de Cristo e regressou em sua morte quando Jesus entregou o seu espírito ao Pai. Mas o raminho estava no bico. Era uma folha de oliveira. O dilúvio havia acabado. O juízo de Deus sobre os homens havia terminado. Jesus havia pago o preço, mas ainda não havia lugar para pousar. Somente havia encontrado uma oliveira, e a oliveira verdadeira era Cristo. Gênesis capítulo 8, verso 11. Ao entardecer, a pomba voltou para ele e trazia no seu bico uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. A vinda do Espírito Santo para a igreja, Atos 2. A vinda definitiva do Espírito Santo em Atos 2, João 14, 16 e 17. A terceira saída da pomba da arca, mas não tornou mais a ele. É tipo do Espírito Santo que foi a resposta aos rogos profundos de Cristo diante do Pai. Porque o mundo não podia recebê-lo. Jesus tinha em mente Gênesis 6:3, mas ele veio para a igreja e não para o mundo. Veio ensinar a igreja como adorar, assim como ele havia feito com os querubins. Agora ele havia de fazer com a igreja. Veio estar conosco para sempre. A pombinha já não regressaria, a não ser com a noiva. Gênesis capítulo 8, verso 12. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou a pomba, e a pomba não retornou mais a ele. A terra firme no novo mundo, a arca não é mais necessária quando já estamos em terra seca. A contagem do novo tempo, agora era hora de tirar a cobertura da arca, não precisava mais da janela. Quando estivermos vivendo no novo mundo, a janela não significará mais nada. Aleluia! Tire a janela se você já vive no novo mundo sobrenatural de Deus. Apareceram os cumes dos montes, quase 8 meses, ainda esperou mais 40 dias, o mau cheiro da morte passou. Gênesis capítulo 8, verso 13. No ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a superfície da terra estava enxuta. Observe que Deus passa a contar o calendário a partir da vida do justo Noé. Veja que a importância. Noé se tornou o calendário de Deus, pois o velho mundo deixou de ser a sua referência. Salmos 90, 12. De 17 de fevereiro de 600 anos de vida de Noé a 27 de fevereiro de 601 são um ano de 10 dias. Um ano para estabelecer um novo tempo, mais 10 dias. Veja que Deus recomeça a sua obra criadora e volta ao verso 10 de Gênesis 1. Gênesis capítulo 8, verso 14. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. A importância da unidade da família. Gênesis capítulo 8, verso 15. E falou Deus a Noé, dizendo: toda a família está convidada a enfrentar os desafios do novo tempo e do novo pacto. Evangelismo é multiplicação. A nova família deve sair da arca depois da sua completa salvação. A obra do evangelismo requer frutificar, fazer discípulos, viver no novo mundo que Deus preparou.
Não podem ficar assistindo ao novo mundo, devem trabalhar para que a nova vida se multiplique. Gênesis capítulo 8, verso 16. Sai da arca tu e tua mulher juntamente contigo, e teus filhos e as tuas mulheres de teus filhos. Todos os nossos bens são convidados a cumprir o propósito para o qual foram salvos. Todos os meios necessários para a obra do evangelismo, de reprodução e de discipulados são necessários. Deus usa tudo, Deus usa a todos os nossos recursos que Ele mesmo preservou. Gênesis capítulo 8, verso 17. Todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que se arrasta sobre a terra, força-os a vir para fora contigo, para que se reproduzam abundantemente e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. O maior instrumento de evangelismo é a família unida e obediente, mas também o maior instrumento de escândalo contra o evangelismo é a família. Gênesis capítulo 8, verso 18. Então saiu Noé e com ele os seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Todos os nossos meios de sobrevivência devem sair da arca para que haja reprodução de mantimento, para que as espécies sejam frutíferas. Deus requer todos os recursos que Ele pôs em nossas mãos para que se preservassem. Mas Ele nos pedirá adiante a fim de que a obra seja feita. Tire da sua arca aquilo que Deus tem preservado, para que haja multiplicação. Gênesis capítulo 8, verso 19. E todas as feras, todo réptil, toda ave, tudo o que se arrasta sobre a terra, segundo as suas famílias, saíram da arca. O altar de Noé, o primeiro altar de sacrifício no novo mundo, as preliminares no novo pacto de Deus com Noé, a índole natural do homem caído, as mudanças climáticas, o novo tempo começa com culto e oferta de gratidão. Quem cultua não teme os desafios de seu novo mundo. O altar e o culto geram pactos, promessas, soluções. Evangelismo é o nosso culto e o nosso culto pessoal. O nosso altar pessoal e o nosso culto são particulares. Tudo aquilo que temos na nossa arca, nossa fazenda, deve ser usado para cultuar ao Senhor quando levantarmos nosso altar. Levantar o altar é o primeiro ato depois que saímos da arca. Este deve ser o primeiro ato de todo o novo convertido. Levantar um altar com os recursos que estão na sua fazenda, na sua arca. Os recursos que oferecemos no seu altar são frutos limpos de justiça. Não sobe no seu altar animal que não seja doméstico e limpo. Não sobe no seu altar animal que não seja doméstico e limpo. Gênesis capítulo 8, verso 20. E construiu Noé um altar ao Senhor Jeová, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos. Sobre o altar. O pacto termina com promessas. Deus sentiu o cheiro suave, pois até aquele momento somente o mau cheiro da terra subia. Noé agradou o coração de Deus quando ofereceu o cheiro suave ao Senhor. Tudo na vida começa com um altar. Esta é a grande atitude de Noé. Todos os grandes homens da história bíblica começam a sua vida vitoriosa com um altar. Lendo a história de Isaac, vemos um homem completo. Ele levantou uma tenda, um altar e invocou o seu Deus.
O homem precisa ter sua igreja, seu Deus e sua casa e seus servos fiéis. Gênesis 26, 25. Deus não amaldiçoará a terra por causa do homem. Deus não ferirá todo o ser vivente de uma vez. Deus sabe que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Paulo fala deste tempo, Romanos 7, 9. Este é o tempo quando cai o seu primeiro dente de leite, é o tempo que a inocência sai de cena e o pecado começa a reviver nas suas circunstâncias. Gênesis capítulo 8, verso 21. Sentiu o Senhor Jeová o suave aroma e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque o impulso do coração do homem é escolher o mal, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo ser vivente, como fiz. O tempo e as estações terão fim. Apocalipse 10, 6. Os animais de grande porte serão extintos com o novo clima. A primeira promessa de Deus para o novo mundo baseia-se na sementeira e na ceifa. Este é o segredo do sucesso neste novo mundo: semear e ter certeza de que se ceifará. Em todas as áreas, devocional e profissionalmente, é o mesmo segredo. É a mesma lei para todos. Assim a terra experimentará novas estações e o clima de Gênesis 2, 5, 6 deixa de existir. Em Cristo podemos experimentar novas estações. Semeamos, colhemos, podemos trabalhar no verão e descansar no inverno. Nesta arca não tem âncora, Noé. Nesta arca não tem motor, Jafé. Nem porta, somente há uma janela, porque a saída é para cima. Os corvos que saem dela não voltam mais. Somente as pombinhas voltam com o ramo que anuncia um novo tempo. Gênesis capítulo 8, verso 22. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite.